Quantas vezes você já se sentiu obrigado a ser forte, mesmo quando tudo dentro de você pedia descanso? Quantas vezes amou tanto alguém que esqueceu de amar a si mesmo? Há pessoas que confundem amor com entrega total, que acreditam que o sacrifício é a forma mais pura de bondade, mas existe um limite tênue, o ponto onde a virtude se transforma em martírio e o coração passa a sangrar em silêncio. Na mitologia grega, há uma mulher que representa esse limite com uma clareza dolorosa. Antígona, filha de Édipo, neta da tragédia. Ela nasceu de uma linhagem amaldiçoada, fruto do amor impossível entre pai e filha, e carrega no sangue o fardo do dever, da culpa e da expiação. Quando seu irmão morre, o rei decreta: ninguém deve enterrá-lo. Seu corpo deve apodrecer ao sol, sem honra, como castigo. Mas Antígona não aceita. Ela desafia a ordem dos homens em nome do amor. Enterra o corpo do irmão em segredo, sabendo que o preço será a morte. E assim, o mito começa onde a maioria termina, no ponto em que o amor ultrapassa a fronteira da vida. Antígona é mais do que uma personagem trágica. Ela é o símbolo de todos que se sacrificam por dever, por lealdade e por amor, até se perderem completamente. Quantas Antígonas existem hoje? Pessoas que sustentam o peso da família, da culpa, da obrigação, acreditando que precisam sempre fazer mais, que vivem para reparar, para servir, para cuidar. Mesmo que isso as destrua, é a mãe que esquece de si para ser tudo para os filhos. O profissional que não dorme, acreditando que o valor está em nunca falhar. O amigo que carrega os problemas de todos, mas nunca fala dos próprios. Antígona representa essa alma exausta, que acredita que o amor verdadeiro exige sofrimento. Mas o amor que exige o fim de si mesmo não é amor, é servidão. E é aqui que nasce a tragédia. Na psicologia da sombra, Jung diria que Antígona é a personificação do arquétipo da filha sacrificada. Aquela que vive para cumprir expectativas, obedecer ordens invisíveis e redimir as falhas da linhagem. Ela ama, mas o amor é atravessado pela culpa. Ela é fiel, mas sua fidelidade é uma forma de autoaniquilação. E quantos de nós fazemos o mesmo? Quantas vezes permanecemos em lugares que nos ferem, relacionamentos, trabalhos, dinâmicas familiares, porque acreditamos que sair seria egoísmo. Mas talvez o verdadeiro egoísmo seja se anular para caber nos outros. Antígona nos ensina uma lição dolorosa. Nem todo sacrifício é sagrado. Há sacrifícios que apenas alimentam o ciclo da dor. Ela morre acreditando que está fazendo o certo. E, de fato, sua coragem é nobre, mas a tragédia está no desequilíbrio. Ela dá tudo e esquece que também era viva. A saúde mental moderna ecoa o mesmo mito, de outras formas. Hoje, o nome de Antígona é exaustão, burnout, culpa, síndrome do cuidador. É a pessoa que acredita que descansar é fraqueza, que sentir é perda de tempo, que ser amado depende de servir, mas o corpo cobra, o inconsciente cobra. E chega o dia em que o que sustentava o outro começa a ruir, porque o amor sem fronteiras transforma o coração em cova. O desafio que Antígona nos deixa não é o de amar menos, é o de amar com consciência. O de saber onde termina o outro e começa o seu próprio espírito. Ser leal não é morrer por amor, é viver com dignidade, mesmo quando o mundo tenta te dobrar. Ser bom não é carregar todos os mortos. É entender que você não nasceu para ser o túmulo dos problemas de ninguém. Quando olhamos para o mito, percebemos que Antígona não errou em enterrar o irmão. Ela errou em esquecer que ela também merecia um túmulo digno, um espaço de descanso dentro da própria alma. Sua morte não é castigo, é símbolo, o colapso inevitável de quem vive em função dos outros. Por isso, talvez a pergunta certa não seja até onde você iria por amor, mas até onde você se perderia por ele, porque amor sem limite vira tragédia. E fidelidade sem equilíbrio vira autodestruição. Então, se hoje você sente que está se apagando para sustentar algo, uma relação, um ideal, uma promessa, lembre-se,
O verdadeiro amor não exige o seu fim. Ele floresce quando você aprende a dizer basta, quando percebe que preservar a própria vida também é um ato sagrado. O amor que salva não é o que morre, é o que escolhe viver. Quantas vezes você engoliu palavras que queriam nascer? Quantas vezes calou um grito, um não, um chega, porque achou que o silêncio era mais seguro? Há dentro de cada um de nós duas forças eternamente em guerra: a voz que quer viver a verdade e a voz que quer evitar o conflito. Uma clama por autenticidade, a outra implora por ordem, e o coração, preso entre as duas, começa a adoecer. Na tragédia de Sófocles, Creonte é o espelho dessa segunda força, o rei que precisa manter o controle, o homem que acredita que seguir regras é mais importante que ouvir a alma. Ele não é apenas o tirano externo, ele é o tirano interior, a parte de nós que teme o caos e tenta manter tudo sob domínio. Quando Antígona desafia sua lei, Creonte não enxerga coragem, vê ameaça, porque toda alma que vive sua verdade desperta medo naqueles que vivem aprisionados pela ordem. O conflito entre os dois não é apenas político, é o confronto entre o espírito livre e o ego controlador. E quantas vezes não travamos essa mesma batalha dentro de nós? Queremos descansar, mas a mente diz: você ainda não fez o suficiente. Queremos chorar, mas a voz interna responde: isso é fraqueza. Queremos dizer não, mas o medo sussurra: vão te rejeitar. Creonte, dentro de nós, é o censor, aquele que diz: não sinta demais, não queira demais, não fale demais. Ele é a parte que prefere a rigidez à vulnerabilidade, a obediência à autenticidade. E Antígona, dentro de nós, é o impulso da alma. Selvagem, intuitivo, fiel àquilo que o coração reconhece como verdadeiro. A tragédia começa quando o rei cala a filha, quando a razão sufoca o instinto, quando a obediência vence o amor. Quantas pessoas vivem assim, obedecendo leis invisíveis que não escolheram, trabalhando em rotinas que drenam a alma, mantendo relações apenas porque é o certo, engolindo o próprio desejo em nome da paz, mas uma paz que custa caro demais. Na psicologia da sombra, Creonte representa o superego tirânico, a voz que diz: deverias, não podes, precisa ser perfeito. Ele acredita que está nos protegendo, mas na verdade nos aprisiona em culpa e medo. Antígona, ao contrário, representa o self autêntico, o centro vivo que quer expressar sua verdade, mesmo sob risco. Quando o superego domina o self, o resultado é a depressão. A alma se cala, o corpo endurece, a vida perde cor. E o trágico é que Creonte acredita estar certo, como muitos de nós. Ele acredita que o controle é segurança, que seguir regras é virtude, que o dever vem antes da alma, mas, no final, é ele quem fica sozinho, rodeado por leis, mas despido de amor. Quantas pessoas se tornam creontes sem perceber? Pais que impõem silêncio aos filhos, chamando isso de educação. Líderes que esmagam a sensibilidade em nome da produtividade. Religiões que ensinam culpa em vez de compaixão. Sociedades que premiam a obediência e punem a vulnerabilidade, mas o que morre primeiro em ambientes assim não é a desobediência, é a vida. Interior, a voz da alma some e o corpo começa a falar. Através de sintomas, cansaço, ansiedade, tristeza, insônia, é o inconsciente batendo à porta, pedindo para que Antígona seja ouvida novamente. E é curioso como a tragédia antiga reflete a nossa vida moderna. Hoje, o túmulo onde Antígona é enterrada, viva, não está em Tebas, está dentro de nós. É a caverna interna onde trancamos tudo o que sentimos, tudo o que desejamos, tudo o que fomos proibidos de ser. Cada vez que sufocamos uma emoção para não incomodar, cada vez que nos forçamos a ser o que esperam, estamos empurrando a nossa Antígona um pouco mais fundo no submundo. Mas o submundo não é um castigo, é um chamado à consciência. O silêncio de Antígona é o silêncio da alma aprisionada que um dia desperta.
e sussurra: eu ainda estou aqui. E talvez esse seja o ponto em que a tragédia se transforma em cura, porque Antígona, mesmo diante da morte, não nega sua verdade. Ela prova que há algo mais poderoso que a obediência, a integridade. Ela perde o corpo, mas salva a alma. E é isso que a psicologia da sombra nos ensina, que às vezes, para se curar, é preciso morrer simbolicamente. Deixar morrer a versão de si que vivia apenas para agradar, obedecer ou provar valor. A verdadeira liberdade nasce quando você não precisa mais se trair para ser aceito. Então, se há um creonte dentro de você, a voz que manda calar, que diz que sentir é fraqueza, que sonhar é tolice, olhe para ele com compaixão, mas diga, basta, porque a ordem sem alma é prisão, e o dever sem amor é vazio. Antígona morre, sim, mas seu mito continua vivo, cada vez que alguém escolhe ser verdadeiro, ainda que custe o aplauso do mundo. Há culpas que não pertencem a nós, mas mesmo assim, as carregamos como se fossem parte do sangue. Antígona nasceu em uma casa marcada pela tragédia. Seu pai, Édipo, matou o próprio pai e casou-se com a mãe, sem saber. E quando a verdade veio à tona, o mundo deles desabou. A família foi amaldiçoada e a vergonha passou a ser herdada como se fosse destino. Desde o nascimento, Antígona já respirava culpa. Talvez por isso tenha acreditado que precisava compensar os erros do pai. Compensar a desgraça da casa. Compensar o mal que não cometeu. Quantas pessoas vivem assim, pagando dívidas que não são suas, pedindo perdão por existirem, tentando equilibrar o caos dos outros com o próprio sofrimento. Essa é uma das formas mais sutis da sombra. Carregar a dor dos outros para sentir-se digna de amor. Como se a culpa nos tornasse úteis, como se o sofrimento nos purificasse. Mas isso não é pureza, é aprisionamento. A culpa é uma das correntes mais antigas da alma humana. Ela se disfarça de virtude, mas nasce do medo. O medo de não merecer, o medo de não ser bom o bastante, o medo de ser rejeitado se ousar descansar. Quantas vezes você já sentiu isso? Aquela voz interna que diz: você não tem direito de parar. Você precisa dar conta. Se você não sofrer, é porque não está fazendo o suficiente. Essa voz é a descendente direta de Antígona. É o eco de uma mente que aprendeu a associar amor à dor, lealdade a sacrifício, dignidade à exaustão. Mas há um ponto em que o sofrimento deixa de redimir e passa a adoecer. É o momento em que a alma exausta começa a desmoronar sob o peso daquilo que tentou salvar. Antígona acreditava que morrer por amor era sua missão. Mas talvez o verdadeiro gesto de coragem seria viver apesar da dor. Na psicologia profunda, Jung dizia que o inconsciente coletivo guarda as histórias que repetimos sem perceber. E a história de Antígona é a de todos que tentam consertar o que está além de seu alcance. Ela tenta restaurar a honra da família, mas o faz ao custo da própria vida. Quantas vezes fazemos o mesmo? Tentamos curar o que está morto, salvar quem não quer ser salvo, consertar o que não é nosso a consertar. Há uma linha invisível que separa a compaixão saudável da culpa doentia. E cruzá-la é fácil, porque o mundo elogia quem se sacrifica, chamam de altruísmo, de bondade, de coragem, mas por trás desses elogios, muitas vezes há silêncio e solidão. A culpa nos convence de que, se doermos o bastante, seremos perdoados. Mas ninguém se salva por sangrar. A cura não vem do sofrimento, vem da consciência. E consciência é o que Antígona não teve tempo de alcançar. Ela morreu antes de perceber que a redenção não exige morte, mas perdão. Na linguagem da alma, a culpa é uma ferida ancestral. Ela não quer punição, quer ser reconhecida. Quer que alguém diga: não era sua responsabilidade, mas quase ninguém diz isso. Então, aprendemos a viver como se a dor fosse o preço da existência. Quantos filhos tentam compensar os erros dos pais? Quantos amantes tentam pagar sozinhos por um relacionamento quebrado? Quantos profissionais se consomem para provar que merecem estar onde estão? Esse é o fardo dos vivos.
continuar acreditando que a dor é o caminho para o amor. Mas quando a culpa governa, o amor deixa de ser leve, ele se torna dívida, e ninguém pode amar de verdade com o coração endividado. Talvez o que Antígona mais precise, e nós também, não seja absolvição, mas perdão interno, o ato silencioso de devolver o que não é nosso, de entregar de volta aos mortos o que pertence a eles, e de dizer, eu não preciso continuar essa dor. Na psicologia da sombra, esse gesto é chamado de libertação transgeracional, quando a alma deixa de repetir os erros herdados e escolhe um novo caminho. É como se disséssemos aos nossos fantasmas, eu honro o que vocês viveram, mas eu sigo adiante. Essa é a verdadeira coragem, não morrer pelo passado, mas ter força para seguir vivendo apesar dele. Antígona tentou restaurar a honra da família, mas talvez, se ela pudesse falar ao final, diria algo simples e humano, eu só queria descansar. E talvez seja isso que a alma busca quando sente culpa. Descansar. Ser vista. Ser perdoada. E o perdão, quando vem, não apaga o passado. Ele apenas devolve o peso a quem o criou e abre espaço para o que ainda pode florescer. É o início da travessia de volta à vida. Dizem que, onde Antígona foi enterrada, nasceu uma flor frágil, de pétalas claras, nascida entre pedras e ossos, como se a própria terra quisesse lembrar que até da morte pode brotar beleza. Essa imagem, simples, quase esquecida, carrega o segredo de toda a cura. A vida não termina no fim, ela apenas muda de forma. Depois que Antígona se vai, o silêncio toma Tebas. O rei Creonte se dá conta do que fez tarde demais. Sua ordem matou o corpo, mas libertou uma verdade que nem ele podia calar. A cidade inteira, antes rígida e fria, passa a murmurar seu nome, não como o de uma rebelde, mas o de uma alma que ousou amar. E é aqui que o mito muda de tom, porque a tragédia de Antígona não é apenas sobre perda, é sobre transformação. O amor que a matou não foi em vão. Ele plantou algo, uma semente, e como toda semente, precisou morrer na escuridão para florescer em outro plano. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, também precisamos morrer para renascer? Não a morte literal, mas as pequenas mortes, a do papel que não serve mais, do amor que já se foi, da culpa que já cumpriu seu tempo. Há um instante na alma em que o sofrimento se esgota, não porque acaba, mas porque se compreende. E quando isso acontece, algo muda para sempre. Dor se torna sabedoria, a culpa se dissolve em aceitação. E o que antes era sepultura vira solo fértil, a flor que nasce sobre o túmulo de Antígona é o símbolo disso. É o corpo que não venceu, mas cuja verdade permaneceu. É a consciência que desperta após o colapso, dizendo, não preciso me punir para ser digna, não preciso morrer para provar amor. Posso florescer mesmo depois da queda. No campo psicológico, essa é a fase da integração. Depois da descida ao submundo da culpa, vem o retorno à superfície. É o momento em que o inconsciente traz à luz o que estava esquecido. E a pessoa, enfim, entende, não há salvação no sacrifício, há sabedoria na presença. O perdão verdadeiro não é esquecimento, é o olhar calmo que diz, sim, aconteceu e eu sobrevivi. É a alma que reconhece o que doeu, sem precisar se identificar com a dor. É o gesto humilde de soltar o passado sem negar que ele existiu. E há algo profundamente humano nisso, porque todos, em algum momento, já fomos Antígona. Todos já lutamos por algo que acreditávamos ser justo, já amamos até o limite. Já sentimos que a vida pedia mais do que podíamos dar. Mas o mito nos lembra, não há glória em se destruir para provar. Pureza, a verdadeira força está em continuar, amando depois de ter sido ferido, em continuar, acreditando depois da queda, em continuar caminhando, mesmo com cicatrizes. Antígona não volta à vida, mas o que ela representa. Sim, renasce em cada pessoa que escolhe a compaixão em vez da culpa. Em cada coração que entende que o perdão não é um favor aos outros,
mas um retorno a si mesmo. Talvez o túmulo de Antígona exista em cada um de nós, um canto escuro onde guardamos o que não conseguimos perdoar. Mas, um dia, inevitavelmente algo floresce ali. Pode ser um gesto simples, respirar fundo, pedir desculpas ou apenas permitir-se existir sem peso. E quando isso acontece, a flor da consciência se abre, silenciosa, teimosa, eterna. E nesse instante, percebemos o que o mito sempre quis dizer. A morte é apenas o espelho da vida e o perdão é o momento em que o espelho deixa de refletir dor e começa a refletir luz. Antígona se foi, mas a flor permanece. Ela é o lembrete de que nenhum amor é vão, nenhum erro é definitivo e nenhuma dor é eterna quando o coração decide perdoar. A flor sobre a sepultura é a alma dizendo: eu continuo aqui, mais leve, mais livre, mais viva. O que restou de Antígona não foi o corpo, foi o eco, um murmúrio suave que atravessa os séculos, lembrando que o amor, quando é puro demais, pode se tornar prisão. Ela morreu tentando honrar os mortos, mas talvez o que o mito nos peça, silenciosamente, é que aprendamos a honrar os vivos, inclusive nós mesmos, porque a vida não exige heroísmo constante, ela pede apenas presença, e presença é um tipo de amor mais difícil do que morrer por alguém. É o amor que fica, o amor que cuida, o amor que aprende a dizer não. A alma de Antígona não repousa em mármore. Ela vive dentro de cada pessoa que um dia amou demais, que um dia quis salvar, consertar, redimir, mas a verdadeira redenção não está em morrer pelos outros, está em permitir-se existir sem culpa. A tragédia, quando olhada de perto, é um espelho, e o espelho de Antígona reflete o rosto de todos nós que, em algum momento, confundimos bondade com submissão, amor com servidão, lealdade com autonegação. Mas o mito também mostra a saída, a flor sobre o túmulo. No fim da história, é a prova de que a vida sempre volta. Mesmo quando a alma se cala, o tempo planta algo novo. Mesmo quando o coração cansa, algo dentro dele insiste em recomeçar. E é esse algo, esse impulso manso, silencioso, teimoso, que os antigos chamavam de psique, a alma que nunca desiste de se conhecer. Se Antígona pudesse falar uma última vez, talvez não falasse de morte, nem de honra, nem de justiça. Talvez dissesse apenas: cuide de si como cuidaria de um túmulo sagrado. Não permita que o amor te apague, nem que a culpa te defina. A vida é breve demais para ser vivida em penitência. E talvez, no fundo, seja isso o que todos precisamos ouvir, que a bondade sem limite se transforma em peso, e que o verdadeiro amor, aquele que liberta, é o que começa quando o sofrimento termina. Antígona não é apenas um mito sobre morte, é uma lembrança de que a alma humana pode florescer até na dor, que há força no fim e há eternidade no instante em que escolhemos a consciência em vez do sacrifício. No final, ela não foi vencida, ela apenas atravessou e deixou atrás de si o perfume da coragem. Aqui terminamos mais uma travessia. Lembre-se, memento mori. Somos todos viajantes das sombras e cada passo consciente é uma chama que ilumina a eternidade.